Fala, meu amigo, bem-vindo a mais um podcast, o nosso EVCast Calculando o Sucesso. Hoje eu trago nada mais, nada menos do que um grande amigo e um grande empresário e digo mais para você que vai acompanhar esse podcast. É uma grande inspiração. Então, se você que começou a assistir o nosso podcast, vai até o final, porque eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights para a tua vida, vai tirar muitos depoimentos bacanas. E eu tenho certeza que ao final desse podcast você vai dizer, pô, cara, que cara massa, que fantástico, que eu não sabia que existia tudo isso, eu não sabia quem era esse cara, de onde ele veio, né? Então eu vou mudar aqui só para apresentar para vocês um pouco mais esse cidadão aqui, ó. Olha aí, tu conhece? Pois é, Dioneide Souza. Eu conheço há muitos anos esse cidadão, né? Tive a oportunidade de ser apresentado a ele. Eu não vou dizer o tempo porque eu nem sei, na verdade, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo há muitos anos e no primeiro momento se tornou cliente nosso aqui da Evicom, né? já há um tempo, e pela proximidade, eu acho que pelos gostos, pela questão aventureira dele, a gente passou a ser amigo, próximo, e eu sigo ele nas aventuras, acompanho muito o que ele faz por ele. Não acompanho tudo porque não dá, que ele é muito aventureiro, não dá muito para mim acompanhar não, mas é um cara que eu admiro. Já estava com bastante vontade de... Faz tempo que eu queria trazer ele aqui, né, para a gente conversar, porque eu sei um pouco da trajetória dele. E o projeto desse nosso podcast aqui, a ideia é essa. É trazer pessoas aqui que tenham conteúdo, que possa... Você vai para um tempo aí na frente do teu celular, da tua TV, enfim, para assistir uma coisa que possa te acrescentar algo. Não só um entretenimento, mas que possa te levar a um outro nível. Então, sempre pessoas que possam contribuir, né, com o meio empresarial, com o meio de trabalho de muitas pessoas. Então, é o que nos alegra. E eu vou abrir aqui já, né, a palavra para o Dionei. Dionei, nesse primeiro momento, eu só quero que você se apresente. Quem é o Dionei? Aí eu não estou falando agora do Dionei empresário, do Dionei que a gente vai conhecer de sucesso, mas quem é o Dionei, né? De onde veio, como foi? Começa por aí essa brincadeira. Uau, né? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual vai ser o horário que cada um vai estar assistindo esse material, esse podcast, esse webcast, né? É o webcast. Primeiramente, Nildo, te agradecer, gratidão, tá? Pelo convite. A minha história, vamos dizer, ela se trança com a história do escritório da Evicom. Mas, como você mesmo disse, a ideia aqui é eu trazer um pouquinho da história de onde veio o Dionei. Dionei é filho da Dona Maria, filho do seu Antônio, nascido e criado em Joinville, Santa Catarina, família têxtil, né? Eu vim de uma família que tem uma herança muito forte no têxtil e com essa herança eu comecei muito cedo, com 12 anos, já a trabalhar na área têxtil. Na época, a gente podia ter registros com 13 anos de idade. Meu primeiro registro foi com essa idade, 13 anos como auxiliar de tecelão. E ali eu iniciei minha carreira, dentro da área têxtil. E fui subindo degrau a degrau, né, até o momento, obviamente, de eu querer dar um passo um pouco maior, que foi a mudança de estado. Ali eu já estava com a minha esposa, com a Sueli, éramos só eu e ela, né, não tínhamos filhos ainda, viemos ter depois aqui no estado do Ceará, 2 cearensezinhos, mas na decisão não foi tão difícil porque tínhamos só eu e ela. Então, fecha a porta da casa em Joinville, Santa Catarina, e abre uma porta no Ceará, em Fortaleza. Já vou para um questionamento. Mas tu veio para... Hoje eu sei a sua área que você atua, mas você veio, já saiu da... Posso dizer que era o chão de fábrica que tu trabalhava ou tu trabalhava na parte de escritório? Como é que era o teu trabalho propriamente dito para que houvesse essa mudança? Alguém viu que tu tinha esse tino que poderia dar certo? Como foi esse convite, essa oportunidade para tu vir para Fortaleza e trabalhar no comercial, digamos assim? Excelente pergunta. A gente tenta resumir, né, para não ficar muito longo aqui a explicação, mas vamos lá. Como eu falei anteriormente, a gente foi subindo degrau a degrau. Então, eu fui me especializando dentro da área têxtil. Fui fazendo cursos, fui fazendo graduações e fui me especializando e fui exercendo cargos de confiança. Até chegar na Malharia Princesa, ao qual eu estava na coordenação industrial. Detalhe, tu não começou lá? Não. E eu achava que era. Não. Eu comecei com 12 anos, numa empresa do meu tio, em Joinville. Eu era só a pessoa que carregava caixas de fio. No máximo, dava os nozinhos atrás dos cones das rocas de fios que ia colocar nas máquinas. Meu tio vendeu as máquinas, foi para uma cidade a 150 km, 150 quilômetros de distância de Joinville,
Essa empresa que comprou na época só fabricava algodão, não fabricava sintético. E as máquinas do meu tio eram de sintéticos, eram de poliamida. E os tecelões daquela empresa que comprou as máquinas não sabiam tocar. E aí o proprietário falou, eu preciso de um tecelão. Um tecelão que toque essas máquinas, os meus não sabem tocar, preciso de alguém daí. O meu tio olhou para mim, Dionei, tu queres ir? Isso eu tinha 12 anos, ia fazer 13. Caramba. Aí eu peguei a minha bicicletinha, botei no porta-mala do carro e, obviamente, pedi autorização para o meu pai e para minha mãe, eles me liberaram e eu mudei de cidade. Fui tocar as máquinas nessa empresa com o nome de Simon Têxtil, hoje não existe mais, em Corupá, Santa Catarina. Lá eu fiquei dos meus 13 anos, que eu cheguei na virada ali já, até os meus 14 para 15 anos trabalhando nessa empresa. Dionei, tu me fez agora voltar no tempo. Dionei falou 12, 13 anos. Eu disse, cara, onde é que eu estava nessa idade? Eu quis agora me encontrar. O que eu estava fazendo? O Dionei já estava empreendendo. E aí eu me lembrei, eu estava carregando café, uma garrafa de café. Meu pai tinha uma venda na rua e eu era o menino que levava as garrafas de café de casa para o comércio. Botava uma bolsa aqui no ombro e levava as garrafas de café para a rua. E eu, cara, que voltei agora. Eu fui me lembrar, o Dionei já estava empreendendo, olha aí. Então, eu fui para essa, logicamente com medo, é uma criança, né, gente? Hoje, com 12 anos, a gente não deixa os nossos filhos saírem. Mas na época, disso. a cidade, Joinville, né, na época tinha aí seus 400 mil habitantes, então era uma cidade de interior. É interior, não é capital. Obviamente que todo o berço da comunicação, de facilidade de me comunicar, não veio da parte industrial. Veio, eu até vou usar uma frase do meu amigo Marcelo Doria, não é o ex-governador do estado de São Paulo, não, mas é um grande amigo, um grande empresário. Ele é mestre em varejo, inclusive, lá de São Paulo, proprietário do depósito da lingerie. Ele usa uma frase que eu acho bem legal, que a maior faculdade que existe para nós é a faculdade FABABA. FABABA, F-A-B-A-B-A. Eu tentei, né, quando ele me passou isso, juntar, que faculdade? Tentei juntar destrinchar ali o que significa. Eu falei, Eduardo, eu não estou conseguindo, não faz sentido, mas que faculdade é essa? A faculdade Barriga no Balcão. E essa faculdade eu tive com meus pais antes de ser tecelão, que meus pais sempre foram comerciantes também. Então eu cresci com meus 5, 6 anos atendendo atrás de um balcão, a cachaçinha, pacote de bolacha recheada, de biscoito, de banana, enfim. Então eu aprendi a lidar com o público lá. Consequentemente, virei industrial, né, nessa trajetória que eu narrei agora há pouco. Cheguei na Malharia Princesa, alguns anos depois, quando eu volto para Joinville, aí a Princesa, trabalhei em algumas indústrias lá, a Princesa, na época, nos esbarramos, eu era cliente da Malharia Princesa, então eu trabalhava numa indústria que tingia na Malharia Princesa. A Princesa fica em Joinville, Santa Catarina, ela não tem só a venda de tecidos, ela também tem a venda de serviços. E nós, numa outra empresa, comprávamos esse serviço lá. Num belo momento lá, a Nicole, numa transação comercial lá, gostou, me convidou a trabalhar com ela. Entrei na Malharia Princesa em 2002 para 2003. E lá foi onde foi o meu divisor de águas. As oportunidades foram aparecendo. E já em 2003 eu estive a primeira vez aqui em Fortaleza dando suporte técnico. Dionei, volta, segura só um pouquinho aí, porque eu estou ansioso. Você fala uma coisa bacana e eu quero que você... Vai ser bom para quem está ouvindo. Você diz assim, as oportunidades foram aparecendo. Mas se o Dionei não tivesse preparado, se não tivesse aquela base, se não tivesse passado todo aquele trajeto ali inicial, como teria acontecido com as oportunidades? Nilton, eu nunca tive medo, e continuo não tendo, de arriscar. Se tu pedir para qualquer pessoa que me conhece, vai falar que uma das minhas virtudes exatamente é essa, é não ter medo, eu não tenho medo. Se vai dar certo? Não sei, mas a decisão tem que ser tomada. E o que me fez ter esse preparo, teoricamente, não foi só os canudos, as formações, o fato de eu ter vindo, por exemplo, do comercial, do simples comercial com meus pais, mas foi sempre o gosto de querer arriscar. Eu vou, talvez até de forma irresponsável na época, mas eu vou. O que eu tinha a perder? Na época, pouca coisa. Então me fez acreditar, falei, eu posso mais, eu vou, eu posso mais, eu vou, eu quero mais, eu quero mais. Minha esposa já trabalhava na área contábil lá em Santa Catarina, mas aquela história de trabalhar, entrar no escritório e se aposentar naquele escritório. Ela já exercia faculdade de contabilidade na época, mas eu sabia que ali ia ser aquela missão ali, aquele quadrado ali que ela tinha para o futuro, que não é ruim, pelo contrário, mas sim. Porque como meus pais eles mudavam com muita frequência de bairro, em Joinville eu acho que eu morei em pelo menos 10 bairros.
A cada 2, 3 anos meu pai mudava, comprava uma casa, construía, melhorava, vendia maior, comprava outra, e assim ele ficava fazendo e aumentando o patrimônio da família. E eu cresci com isso, tanto que me persegue até hoje. Eu estou 3 anos no local, eu já começo a me mexer, já começo a me dar alguma coisa, tem que, nem que seja trocar de sala de cima para baixo, trocar de uma rua para outra, mas eu preciso de um novo desafio. Aqui mesmo em Fortaleza, você já morou em vários lugares, Já né? passei por pelo menos 6 lugares aqui. Isso você já começa a fazer, né, ligar os pontos do porquê. E lá em 2003, quando eu estava na Princesa, e eu fui cavando as oportunidades dentro do setor industrial, eu entrei como auxiliar de PCP, e apareceu a oportunidade de ser PCP, de ser programador de produção. Eu fui lá, me qualifiquei para tal e fui assumir. Depois apareceu a oportunidade de tocar tecelagem, tocar malharia, não como tecelão, mas como responsável. Eu agarrei, tinha preparo, estava me preparando, mas nunca tive medo. Falei, agarrei a oportunidade. E nesse momento foi quando apareceu a oportunidade, ou melhor, a necessidade de um suporte técnico em Fortaleza. A Princesa não tinha essa base, eu me candidatei e falei, eu vou lá. Vou lá e vejo o que está acontecendo com os clientes de Fortaleza. Sim. Foi meu primeiro contato com o estado do Ceará. Tu veio primeiro a fazer esse trabalho aí. Suporte técnico. E quando aqui eu pisei, ali eu desenhei tudo na minha cabeça já como é que seria. Foi uma paixão, tipo, eu gostei daqui, cara, vou vir morar aqui. Foi, Nilton. Teve esse pensamento? Teve esse pensamento, mas assim, é muito incrível, né? Como a gente fala, parece até que é besteira, mas o poder do subconsciente da gente é a lei da atração total. E eu lembro bem que quando fui tecelão ali em Joinville, eu vi os representantes comerciais que entravam dentro da tecelagem para atender, para vender as agulhas, vender os fios, os elásticos, todos os produtos do insumo, né? Do consumo ali dentro de uma tecelagem, uma malharia. E eu olhava aqueles caras chegando com os carros, eu lembro até o nome, grande amigo, Silveirinha, desculpa, e talvez faz uns 20 anos que ele não se esbarra mais. E eu vi ele chegando, bem vestido, com os carros legais, é o papel dele, é o papel do representante. E aquilo, eu como tecelão, um jaleco, falava, um dia eu vou ser representante. E como isso é incrível, gente. A história rodou, as coisas conspiraram a favor. Eu tenho um escritório de representação, e diga-se de passagem, eu não fui atrás, tá? Olha que bacana isso, eu não fui atrás. Esse mesmo representante representava uma empresa grande lá, uma das maiores do mundo, que é a marca lá, uma referência de agulha. Passou-se pelo menos 15 anos, ou mais do que 15 anos, dessa linha de raciocínio que eu formei, a empresa a qual ele representa, até hoje eu acho que ele é representante, me procurou para ser representante no estado do Ceará. Então, olha que loucura. Eu lá atrás, vendo uma oportunidade, eu falei, um dia eu quero ser igual a ele. Passou-se umas 2 décadas, vamos dizer assim, quase, e eu recebi o convite para ter dentro do meu escritório aquela mesma empresa a qual ele representava, que eu desejei lá atrás. Eu não queria nem a empresa, só queria ser representante. Nada acontece por um acaso, não existe sorte. Realmente existe tomada de atitude, existe ação. As oportunidades estão todos os dias. A tomada de ação é o que nos faz abraçar ou não a oportunidade. Falei para vocês que vocês iam se emocionar e tinha muito conteúdo para aprender. Só estamos começando. Então, se você já está gostando desse conteúdo, olha, fique atento, porque vamos ter mais emoção ainda, tá bom? Dionei, vamos lá. Eu já conheci agora nossa audiência, né? O povo já conheceu o Dionei, pessoa, e a gente já está entrando no Dionei empresário, propriamente dito aqui em Fortaleza, já na Ditex. Agora, vamos abrir um leque bem grande. Primeiro, eu quero saber quem é Ditex, porque, assim, eu conheço totalmente, né? Vamos falar agora da Ditex, né? O começo você já acabou de citar, começou já vindo para montar. Só que tem várias perguntas sobre a Ditex. Por exemplo, quando tu começou, que veio fazer esse trabalho aqui em Fortaleza, tu imaginava que ia ser esse escritório que é hoje, quantidade de colaboradores, o tamanho que você atende hoje aqui, não só o estado de Ceará, você atende outros estados, ou você pensava, então, vou lá, vou trabalhar, vou montar um escritório e vou viver, tipo, porque às vezes, e aqui eu volto no tempo, porque quando tu chegou aqui, eu lembro muito bem que você fez um gasto muito grande, acho que uma das primeiras aquisições que tu comprou foi um quadriciclo, não foi? E naquela época, isso a gente nunca conversou sobre isso, mas me passou a sensação de que tu estava bem de vida financeiramente, vou para Fortaleza para ganhar um dinheiro e vou curtir a natureza, porque aqui lá tem muitas coisas que eu gosto, então vou...
E foi totalmente o contrário. Aquela impressão que eu tive inicial se desvariou, porque virou totalmente o Dionei. Hoje ainda tem esse lado aventureiro, porque é nato seu, mas você se tornou um empresário, se tornou um cara que quando eu vi, não, ele é um bad boy, é um garotão jovem, porque você, né, chegou aqui muito jovem, ainda é jovem, mas chegou aqui jovem e querendo surfar e querendo isso e aquilo. E eu pensava assim, cara, o Dionei, acho que ele está vindo a passeio mesmo. Mas eu me enganei, essa era uma sensação que eu tive. Então vamos lá, voltar para o cerne da pergunta. Ditex, né? Já começamos um pouco do começo, mas volta aí, esse início, conta um pouco da história da Ditex para nós. Nildo, até de certa forma bem emocionante, porque quando a gente fala da história, né, muita gente quando vê de fora pensa que ninguém subiu os degraus, né, já sentou na janela, já passou pelo corredor, já está na janela. É a imagem que a gente vende, né, é o que a gente passa, é bem isso. Mas não foi fácil não. Nós chegamos aqui, eu e minha esposa, na época 2006 para 2007. É bom falar do carrinho, Dionei, é importante então, como você chegou. Viemos de Joinville, 3.800 quilômetros com Ford Ka, sem ar-condicionado. A nossa mudança estava dentro desse Ford Ka. Esse Ford Ka não poderia quebrar de maneira alguma, porque era o que eu tinha. Eu fechei uma casa em Joinville, nossa, bonitinha lá, fechei ela e botei tudo, vendi, doei o que dava para doar, porque não faria sentido trazer para cá, era mais caro a mudança do que eu comprar aqui. Sim. Em vez de eu comprar um GPS, isso é cômico, tá, pessoal? E aí começa algumas irresponsabilidades. Mas hoje eu dou risada porque eu tenho esses registros. Eu comprei uma câmera, fui no Camelódromo, no Balneário Camboriú, comprei uma câmera digital com mini DVD e filmei a viagem, filmei o nosso desespero. Hoje eu dou risada desses vídeos. Não sei se eu fiz a escolha certa ou errada, mas eu tenho isso para mostrar para meus filhos. Chegamos aqui, eu e Sueli, ficamos no Hotel Ibis por 2 semanas. Começou a ficar caro, tinha que lavar roupa em lavanderia. Não tínhamos ajuda de nada. Não tínhamos auxílio das fábricas, ou melhor, da fábrica. Eu vim para cá representando uma única empresa, que era a Malharia Princesa. Eu não tinha muita reserva, porque recentemente, antes de vir para cá, eu tinha feito um acordo. Eu fiz na Malharia Princesa um acordo, Sueli fez da empresa que ela trabalhava, pegamos os montantes, né, ali, fundo de garantia, essa coisa toda, e botamos na nossa casa. 4 meses depois apareceu a oportunidade, eu levantei a mão e vim para cá. Então eu vim para cá com Dionei, pouca reserva. Segura aí. Quando tu levantou a mão e disse que vinha, tu imaginava o que tu ia passar? Assim, cara, lá vai, ou tu tinha aquela impressão, pô, lá vai ser massa. Ou tu não... Sim, eu tô curioso. Quando tu disse isso, qual era a segurança, o que tu pensava? Me fala aí para tomar assim, essa decisão. Nildo, eu consigo muitas vezes convencer, né, as pessoas que me cercam a comprar a mesma ideia minha. Não sei se isso é uma qualidade ou não, mas eu consigo. E eu convenci a minha esposa, talvez até de maneira irresponsável. Porém, era eu e ela, como já falei aqui. O que poderia dar errado? Voltar? O máximo que poderia acontecer, não deu certo, vamos voltar. A minha esposa queria voltar em janeiro já. Nós chegamos em novembro, a Sueli já queria voltar em janeiro. E eu segurei a peteca, não vão voltar. Então, assim, qual é a certeza que eu tinha? Nenhuma, Nildo. Eu só tinha uma certeza. Essa eu tinha. Eu rodei aqui antes de vir para cá, como eu falei anteriormente. E eu vi o quanta oportunidade tinha aqui dentro e não estava sendo abraçada. Essa era a única certeza que eu tinha. Existia uma oportunidade e não existia nenhuma ação. Eu falei, é aqui que eu vou trabalhar. É nessas oportunidades que eu vi quando vim dar o suporte técnico, a primeira vez. Mas foi fácil? Não foi, obviamente que não foi. As pessoas vinham de fora, o Dionei estava... Um Ford Ka que eu tinha... Chegamos na época da quadra chuvosa, né? Sem ar-condicionado. Se você abre o vidro, você se molha. Se você fecha o vidro, você se molha também. Suor. O suor era... Enfim, tive que gastar o dinheiro, o pouco que eu tinha para botar ar-condicionado nesse Ford Ka, porque não dava, era insuportável aqui dentro. A viagem deu. Eu me queimei do lado esquerdo todinho, a Sueli se queimou do lado direito todinho. Foi desse jeito. Nós chegamos morenos de um lado e brancos do outro, né? Vindo do sul. Alugamos um apartamento, um pequeno apartamento, um grande cliente, amigo nosso, nos ajudou a procurar. Quem é que vai pagar o aluguel? Eu falei, eu. Então tem que ser um lugar simples, tal. A gente não conhecia Fortaleza, estava procurando Aldeota, Meireles. Olha a loucura. Mas não, fiquei no Antônio Bezerra, ali perto do Norte Shopping, primeiro apartamento nosso em Joinville, que nós alugamos, um pequeno apartamento.
Nesse apartamento, por mais de 7 meses, tinha somente uma caixa, a caixa da impressora, que eu trouxe. Essa caixa, consequentemente, virou a mesa do computador, que era um notebook. Esse apartamento não tinha geladeira. A nossa geladeira era uma caixa de isopor. Nós comprávamos ali o presunto, o queijo, que nós consumiríamos no café da manhã no dia seguinte, e botávamos na térmica para aguentar até o próximo dia. Almoçávamos fora, porque o dia todo na rua, pesquisando o cliente, trabalhando, tal. À noite voltávamos, jantávamos e assim foi, até poder comprar a primeira geladeira. Mas foi isso. Os familiares jamais souberam disso no início nosso, que nós não tínhamos... O dinheiro acabou em fevereiro do ano seguinte, nós chegamos em novembro. Para a família não pediu R$1. Nunca pedi R$1. Como é que tá? Tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá todo mundo... Vai dar certo. Não, tá, como é que tá? Tá tudo legal, tal, mas não tava. Um grande amigo meu, um irmão em Joinville, levantei a mão e falei, preciso de dinheiro emprestado. Isso em fevereiro já. Não esqueço nunca do local que eu fiz isso. Hipermais, da Bezerra de Menezes, era Hiper, né? O mercado que tinha ali, que virou Carrefour e fechou, hoje encontra-se fechado. Lá dentro do Hipermais, acho que era Hiper Bom Preço, que lá é Big em Santa Catarina, aqui era Hiper. Tinha um restaurante lá no fundo desse mercado lá, né? Desse grande mercado. E eu almoçando nesse restaurante, que nós almoçávamos sempre lá, foi o dia que eu pedi dinheiro emprestado. Passou um filme na cabeça esses dias, eu estava nesse mesmo lugar. Esse dia não, faz uns 2 anos, e eu sentei na mesma cadeira, Nilton. E de lá mandei uma mensagem para o meu amigo. Passou-se aí mais de 15 anos, como que as coisas mudaram. E lá eu liguei para o Rodrigo Lussoli, um grande amigo meu. Preciso de dinheiro. E ele me emprestou na hora, sem pensar na conta, consegui bancar mais 1 mês, 2. E Nildo, era só não. Eu não ganhei um sim nas vendas, era só não. Dezembro não, janeiro não, fevereiro não. Março eu tirei meu primeiro pedido. Já tinha se passado 4 meses, o dinheiro já tinha acabado, a Sueli já queria voltar e eu na insistência. Com aquela mesma ideia, vou fazer o que ninguém faz, que era a oportunidade que eu vi quando eu vim para cá em 2003. Aí, março, o representante vende no prazo, né? Consequentemente, o recebimento da comissão é somente no prazo. Então, eu vendi em março, fui receber a primeira fatia dessa venda em abril. Enfim, um filme na cabeça. E aí, quando foi novembro desse mesmo ano, já tinha pago o empréstimo que eu tinha feito, já estava começando a comprar a primeira geladeira, e a minha meta era, nunca será menor do que o mês anterior. Essa era a minha meta. Nunca será menor o que eu ganho do que o mês anterior. Até hoje eu carrego isso comigo e vem dando super certo. Eu nunca faturei menos do que o mês anterior. A gente vai fazendo isso e vai, e até hoje a gente consegue arrastar esse desafio dentro dos nossos negócios. Você falou do quadriciclo, né? Sim. Quem via de fora, na época o Ford Ka, acho que custava R$20 mil, talvez isso, o quadriciclo custava 30. Então quer dizer que eu arrastava um quadriciclo mais caro do que o próprio carro que arrastava ele, né? Já tinha geladeira, tá, Nilton? Nessa época eu já tinha geladeira em casa, já tinha um fogãozinho e tal. Morava nesse mesmo apartamento, mas já estava com a geladeira. A primeira compra não foi, com certeza, o quadriciclo, até porque não tinha condições. Dentro das oportunidades, Nilton, que eu comecei a ver, que eu comecei a traçar, dentro das janelas, eu comecei a perceber que aqui no estado os clientes gostavam muito daquilo. Era fácil chegar num cliente e ter dentro do cliente lá alguma coisa de uma duna, de um quadriciclo, do filho, do pai, do sobrinho e tal. E eu precisava construir relacionamento. Por isso que eu investi naquele quadriciclo. Óbvio, juntei o útil com o agradável. Mas eu construí muito relacionamento com o quadriciclo. Não foi pouco, não. Quando não tinha oportunidade, eu cavava a oportunidade. Bora, vamos levar o teu filho, vamos dar uma volta. Vamos nas praias. Tu vai? Não, eu levo ele para lá, tal. Quantas e quantas vezes eu construí relacionamento com aquilo ali. Mais uma vez, me diverti bastante. Muito gostoso. Aquilo ali, dentro desse estado maravilhoso, mas o objetivo não foi só diversão. Foi criar relacionamento. E assim eu fiz com outras coisas mais na sequência do quadriciclo. Mas quem via de fora, alguns é um irresponsável, isso é perigoso. É um irresponsável que o carro é mais barato do que o próprio quadriciclo. Está gastando dinheiro à toa. Mas foi proposital. Que legal. Johnny, voltando ainda para a questão de Ditex, né? Hoje, volto a te perguntar isso. Fala um pouco da Ditex já, entrando nessa questão mesmo, empreendedorismo, né? Hoje você começou
com uma única empresa. Hoje o que eu vejo? Porque eu conheço, né, o trabalho do Dionei. É difícil uma empresa que conhece o trabalho dele, que conhece a Edtex, que não quer que ele represente essa empresa. Então, eu tenho absoluta certeza hoje que você, com certeza, recusa muitos pedidos de empresas que querem que você desenvolva um trabalho, até porque não sei se dá conta, se dá tempo, como é que é isso. Mas eu vejo hoje, com certeza, o Dionei, quando ele viaja para o Sul, ele, no mínimo, ele deve rejeitar lá alguns convites para novas representadas, enfim. Como é que tu consegue administrar isso? Porque, né, todo mundo hoje vê, o Dionei é de Tex. Aí, se ele levar minha marca aqui, eu acho que vai ter bom trabalho. E ele não consegue dar conta de tudo, ou pelo menos eu imagino. Enfim, joguei a bola aí. Eu não posso responder essa sua pergunta sem fazer um retrospecto aqui, Nildo, com relação ao início da Edtex, que não era Edtex. Sim. Nós montamos aqui como SS Representações Comerciais, até hoje é SS, mas fizemos ali depois... Razão social, né? Exatamente, botamos o nome de fantasia. E ficou legal porque eu não fiz essa pergunta, eu só deduzi que era o de Dionei foi né? um trabalho que foi feito com uma agência, né? Contratamos uma agência para fazer umas propostas, mas eu não posso deixar de citar isso. SS Representações, ela nasceu de sobrenome, né? Sean, minha esposa, Souza, meu sobrenome. Então, SS. Simples, obviamente. Nada fora da curva até aí. Só que eu não tinha logotipo quando eu vim para cá. A primeira logotipo quem criou foram vocês. Foi. Tinha um rapaz que trabalhava com a gente, o Augusto. Não lembro como se fosse hoje. Ele criou um logotipo que eu usei essa logotipo por muitos anos. Eu acho que eu mudei essa logotipo faz, talvez, 7 anos, 8 anos, quando eu fiz um rebrand total ali da Edtex. Que aí nasceu a Edtex, né? O Fantasia Edtex. Mas até ali eu carreguei a logotipo que a sua equipe fez para mim lá atrás, quando nós fundamos aqui. A Edtex, a SS, Representações Comerciais, ela começou, obviamente, para abrir uma empresa você tem que alugar uma sala, né? E nós alugamos uma sala na Mr. Hall. Essa sala ficou fechada por 14 meses. Não tinha uma cadeira dentro. Não tinha condição. Não tinha condição, mas eu tinha que ter a sala aberta para poder abrir uma empresa. Então eu operava, o meu escritório era o meu carro. Era o meu notebook. E sempre tu trabalhou muito em casa. Sempre quando tu começou a ter umas casas melhores, aí tu já tinha... Eu comecei a trazer o escritório para dentro. Sim. Exatamente isso. Até para evitar custos. Mas eu fui mudando o meu pensamento ao longo dos anos. Então, só voltando um pouquinho ali na história, né? Que vocês... Por isso que eu falei, quando eu iniciei aqui, a Evicom, ela está entrelaçada. A história da Evicom está entrelaçada com a minha história. E, Nildo, respondendo ali a questão de como eu dou conta, as empresas, quem me trouxe para cá, sim... A primeira oportunidade foi a Malharia Princesa, só que comecei a perceber que muitas vezes o não estava pronto lá, com aquele produto. Eu tinha que cavar uma oportunidade com outro produto, a Malharia Princesa não tinha. E aí eu comecei a buscar novas empresas. Não era com essa, era com essa. Sempre complementar, nunca nada conflitante, até porque isso é contratual, questão de junto às representadas que nós temos. E foi dando certo. E foi entrando uma empresa, complementando, quando não dava certo essa xícara, dava certo esse pedestal. Quando dava certo esse pedestal, dava certo essa espuma. E assim eu fui botando representadas. No início, eu batia na porta. Mas tu passou só com a Princesa quanto tempo, tu lembra? Ah, bastante tempo. Eu passei com a Princesa pelo menos 5 anos. Só Malharia Princesa. Nos tornamos o maior faturamento da Princesa em menos de 3 anos. Não deu 3 anos, nós éramos o maior faturamento da Princesa e até eu ouso dizer que ainda é. O maior faturamento do Brasil. O melhor mercado da Princesa é aqui, é no Nordeste? Eu não vou dizer que o melhor mercado seja aqui. Eu vou dizer que o maior faturamento possivelmente esteja aqui com o nosso porque escritório. você está relacionando assim, pode ser que ela venda mais, mas que não lucre mais. É isso? Não é questão de lucro de venda, mas a questão de mercado. Pode-se existir um mercado maior, mas não muito trabalhado. Pode existir uma região que seja maior que o estado do Ceará, mas não está sendo muito trabalhado ainda por vários fatores. Por estratégia da fábrica, enfim, não estou eu aqui querendo apontar isso. Sim. Mas pode ser que exista, e eu acho que sim, existe outro mercado maior que aqui, na minha opinião. Porém, pela estrutura que nós temos hoje, pela equipe que eu tenho, eu consigo arrastar, talvez aí, eu arrisco dizer, fomos agora premiados na convenção, por exemplo, 2024, que foi no término do ano aí, fomos premiados com o prêmio do maior faturamento da Malharia Princesa. Então, respondo pelo ano que passou, que nós continuamos ainda no número 1 de faturamento da Princesa. Porém, depois foi sendo complementado isso. Foi sendo complementado com várias pastas e hoje nós representamos 9 representadas.
Para muitos isso é uma loucura. 9 representadas, inclusive ao ponto de vista de alguns clientes. Brincam comigo. E hoje é uma relação mais de amizade do que Você não vai dar conta, é tu muita não vem coisa. aqui porque tu não dá conta. E Tá nada com muita disso. pasta. Hoje, eu tenho como receber, por exemplo, ao mesmo tempo, na mesma semana aqui, 5 gestores comerciais das fábricas e a minha equipe todinha vai sair para campo, né, com esses gestores, eu vou sair para campo, e todo mundo trabalhando sem conflitar. Antes, Deus o livre, se viesse 2 gestores para cá, 2 gerentes comerciais para rodar cliente comigo, eu não conseguiria. Era só eu. Minha esposa sempre foi interna. Sueli sempre foi administrativo, né? Contadora, né? E faço até uma ressalva. Sem ela não existiria nada disso. Ela é o meu pilar, ela é a minha estrutura todinha, porque eu consegui fazer. Eu, a sua emoção, ela é total razão. Jonei, é claro isso, eu que conheço vocês de próximos, eu posso dizer que eu estou olhando para vocês dois aqui. Você, hoje, que está na rua, é a cara da empresa, da Ditex, mas eu que conheço, então sei que você não está na rua, você não estaria na rua se não fosse o apoio e o suporte que a Sueli te deu, né, internamente. E como profissional e também como esposa, né? Então, não dá para separar as duas coisas, né? Vocês, que a gente sempre bate nisso aqui quando a gente faz algum evento, a gente sempre fala muito, Jonei, das questões das empresas familiares. O pessoal diz, mas empresa familiar não dá certo, 99% das empresas começam familiar, né? É o pai e a mãe, depois vem o irmão e tal. Então, eu falo isso porque a Evicom é assim, a sua empresa é assim, né? E aí, Jonei, ainda falando da Ditex, mas eu acho que tem um hiato aqui, tem um espaço aqui que eu quero pegar esse gancho, que também muita gente não sabe. O Jonei já estava, eu poderia dizer, Jonei, aí tu me corrige se eu estiver errado, já estava, digamos assim, a palavra não é estabilizado, eu já estava com um trabalho consolidado, quando de repente foi chamado para um novo desafio. E aí, eu quero que você conte essa história. Estava aqui, fiz um bom trabalho, estou bem, estou ok. Aí a princesa disse, Jonei, vem cá. Foi. Aí houve um intervalo aí. Foi. E aí foi um novo desafio. Como é que foi essa tua... Poxa, eu já estou aqui sossegado, teoricamente. Não, o empresário que nem você, o empreendedor, ele nunca vai estar sossegado. Mas, digamos assim, você estaria estabilizado, levando em consideração tudo que você passou e tal. Chegou o ponto que você... Não, estou com o meu escritório funcionando, está rodando. Eu posso agora até... sei lá, se eu quiser surfar um pouco mais, enfim, estou aqui dizendo que você estava bem estruturado. E aí você foi... Aí eu faço 2 perguntas numa só. Essa inquietação, você estava inquietado em estar consolidado ou estava bem e a princesa viu que precisava de você lá? Me conta o antes, o durante, desse trecho aí dessa história, que eu tenho essa curiosidade. Nilton, como eu falei, né, a cada 2, 3 anos meus pais sempre mudavam de endereço, então consequentemente isso está dentro de mim e eu então sempre faz parte, voltando... algo me desperta a curiosidade. E quando eu visitava os clientes, muitas vezes vinha a pergunta à mesa, como você acabou de fazer, é o maior mercado? Como é que eu respondo se eu não sei? Eu vou inventar? Eu sempre tive muito cuidado a gente tem uma responsabilidade muito grande quando está na frente do cliente, que a gente influencia pessoas. Então, consequentemente, eu não posso influenciar uma pessoa, um empresário, que tem dentro da empresa, às vezes 60, 70 ou mais funcionários, a tomar o caminho errado. A gente constrói uma relação tão próxima aos clientes que os clientes mesmo, às vezes, pedem ajuda. Você presenciou isso essa semana? Jonei, o que eu faço? Para onde que eu vou? Que caminho que eu percorro? É muita responsabilidade. Então, eu precisava de ter mais conhecimento. Quando Nicole me ligou, Nicole, diretora da Malharia Princesa, Jonei, estou com um problemaço aqui, estou sem gestão comercial, preciso de ajuda, tu conhece alguém? E eu, no meu, né, naquele momento eufórico, e sim, estava muito bem. Então, não foi direcionado a você? Não o convite não era diretamente para ti. Mais uma vez, o Jonei pulou na frente. Levantou a mão. Nicole, eu volto. É o quê? Usando o termo cearense, né? Que eu já peguei alguns trejeitos aí. É o quê? Eu falei, eu volto, deixo uma equipe estruturada, a gente pode renegociar isso aí e eu assumo o comercial da Princesa a nível Brasil. Nacional. Foi aqui, foi ali, acertamos os pontos, montei uma equipe em poucos meses, deixei a equipe aqui no Ceará. E eu vou dizer para você que com toda certeza absoluta da minha vida, a pós-graduação mais cara que o Jonei já pôde pensar em fazer foi esses 2 anos, esses 24 meses,
no qual eu rodei o Brasil inteiro. E eu falo por quê? Talvez não foi mais caro pelo aprendizado, mas foi mais caro financeiramente falando. Agora, aprendizado ímpar, porque realmente foi uma pós. Eu rodei o Brasil de ponta a ponta nos polos de moda íntima. Eu conhecia marcas de todos os tipos, tamanhos, do menor ao maior. E isso me deu uma estrutura maior ainda, um embasamento maior ainda, para 2 anos depois eu voltar para o estado do Ceará. Era uma missão ali, reestruturar o comercial da Malharia Princesa, e essa missão eu fiz. Até hoje, tem vários representantes, colegas que estão na Malharia Princesa que foram colocados sobre a minha gestão, junto com a Nicole, lá dentro da Malharia Princesa. Isso até me envaidece, quando eu vou para a convenção, eu vejo a galera lá. Que massa. Os mais antigos, os mais sólidos estão na base, justamente representantes que foram lapidados dentro da minha gestão. Porém, o meu negócio aqui estava em cash. A minha família ficou em cash, porque é difícil você conseguir administrar um negócio à distância, mais difícil ainda é você conseguir administrar um relacionamento à distância. E eu me encontrava com a minha esposa nesses 2 anos, não foram uma, não foram 2, não foram 3 vezes, em aeroporto. Eu saía sábado, ou melhor, saía domingo, voltava sábado das viagens. Eu chegava a fazer 2 estados por semana rodando o Brasil, então não parava em casa. E às vezes a Sueli vinha para cá, cuidar da equipe aqui, então eu me esbarrava com ela em aeroporto. Muitas vezes eu pousava em Joinville no sábado para dormir, para domingo viajar novamente, a Sueli estava aqui no Ceará. Não tínhamos filho, era mais fácil, mas o relacionamento estava começando a sentir já um certo desgaste pela distância. Não tem como, né, ser forte. Foi a tomada de decisão de voltar. Agora é a hora de voltar, já deu, Nicole, encerramos aqui, entrego o bastão, eu reassumo a SS. Volto a ser sócio da SS né, lá atrás, com a Sueli, e retomamos o trabalho com força. Um novo recomeço. Foi aí, a gente pode até dizer assim, aí veio a Ditex agora, Veio. né? Foi mais ou Um menos... novo recomeço. Foi mais ou menos isso. Foi ali, foi o divisor de águas, porque eu visitei o Brasil inteiro. Eu vi várias oportunidades e eu não aceitava. Não aceitei mais ter a SS do tamanho que era. Não aceitei. Vendo as oportunidades que tinha, falei, daqui para frente vai ser diferente. Agora vamos com uma outra cara, com uma outra garra. Inclusive, na convenção que teve a última agora da Malharia Princesa, a Nicole me convidou a fazer ministrar uma palestra lá, para falar da nossa história. E aí eu, juntando os números para fazer a apresentação, e eu abri esses números lá para todos lá, foi até impactante. Quando estava montando a apresentação, foi impactante. Sair do faturamento que eu tinha para alcançar o faturamento que eu tenho. É assim, faturamento de 1 ano. De 1 ano nós tínhamos, eu faço mais disso hoje em 1 mês. Ah, mas é inflação. Não tem inflação que acompanhe esse crescimento. Obviamente que eu tinha uma empresa, hoje tenho 9. Obviamente que era eu e Sueli, hoje somos em mais de 14. Então, assim, tem uma equipe, né? Para crescer você tem que ter equipe. E eu fui montando ainda. É um desafio? É fácil? Não é. Por isso que poucos fazem. Mas são as oportunidades. Grandes problemas tivemos, mas mais oportunidades tivemos. Tem até uma frase que é bem bacana, eu aprendi isso com a Nicole e o seu Hélio, da Malharia Princesa, que é, enquanto muitos... Né, a frase, eu só não sei quem é o autor dessa frase, enquanto muitos choram, nós vamos vender lenço. E eu fui vender lenço. Enquanto tinha problema, eu tinha a solução. E assim eu fui construindo. Sim, eu recebo, Nildo, bastante convites de fábricas. Não vou dizer que é um convite por mês, mas pelo menos a cada 2 meses uma empresa bate na porta da Ditex. E eu não pego, infelizmente eu nego às vezes, porque é estrutura. Braços, né? Eu tenho uma equipe grande, mas também juntos temos uma limitação. Não adianta querer abraçar tudo. Mas o escritório está bem completo, está bem legal, está bem gostoso lá o trabalho que é feito pela equipe. E você tem uma equipe maravilhosa. Eu conheço alguns, eu acho que quase todos, e posso dizer que são pessoas, né, maravilhosas. Inclusive tem uma representante lá que é um espetáculo, assim, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela. Jonei, vamos lá. Eu falei para vocês que iam ser muito, muito emocionante, né? Quantas sacadas vocês já tiraram disso, né, de empreendedorismo? O Iago está aqui só observando. Poxa, esse cara fez tanta coisa assim. Pois é. Ele contou só metade ainda. Jonei, vamos lá. Hoje o cidadão quer começar no ramo de representação. Eu quero começar, eu quero desbravar esse mercado. Elenca aí alguns pontos importantes que o cidadão tem que se atentar. Quais são as dicas, os conselhos que você, né, já trabalha nesse mercado há muitos anos? O que você diria hoje para um iniciante? O cara, eu preciso trabalhar nesse mercado, eu não tenho muita experiência. E aí o que o Jonei, que viveu toda essa trajetória, diria para esse cidadão? Estude.
seja autoridade. Se eu for pegar essa caneta para representar, Nildo, pode ter certeza de uma coisa. Quando eu for te vender essa caneta, eu vou dominar o processo de ponta a ponta. Matéria-prima, o cromo, a pintura, o verniz, a ponta, por que dessa ponta, por que você quer esse formato. Então, seja a autoridade em tudo que você for vender. Na verdade, em tudo que você faz na vida, a gente tem que ter responsabilidade. Mas no momento da venda, principalmente hoje, com o advento da internet, que não existe mais o cliente comprar, pessoal. Empresas que não têm técnicos de venda, que não têm pessoas que têm autoridade naquilo que está vendendo, não vendem mais. Existem alguns colegas que ainda são comprados. Existem algumas empresas, inclusive muitos clientes nossos, e muito me preocupa, que ainda são comprados. Mas a diferença, o salto, a virada de chave, é quando você se torna autoridade. Então, o conselho número 1, seja autoridade em tudo que você for vender. Falando de escritório de representação comercial, como o Nildo acabou de... Quando você fala estudar, você fala universidade, você fala estudar o mercado, estudar o produto, enfim. Não, estudar, na minha linha de raciocínio, é estudar, sim, primeiramente, o produto. Eu tenho que saber o que eu tenho para depois saber para onde eu vou. Segundo momento, estudar o mercado. Eu sei do produto, agora eu tenho que saber para onde eu vou. E em terceiro momento, eu tenho que estudar o concorrente. De nada adianta eu dominar o produto. Eu saber onde eu tenho a venda, mas eu não sei quem é o meu concorrente. Eu vou lá, falo isso, o concorrente já falou. Eu vou lá, falo aquilo, o concorrente já fez. De nada adianta. Então, 3 fatores. Estude, domine, seja autoridade no produto que você está vendendo. Conheça o mercado ao qual você realmente quer vender. Não é todo mercado que vai comprar o teu produto. E é assim mesmo. Não é todo mundo que pode ter o teu produto. Gostaria que fosse, mas não é. Você tem que saber o que você tem. E segundo, ou melhor, em terceiro, estude o concorrente. Então, não é faculdade, não. É a FABABA, conforme diz meu amigo Marcelo Doria. Bem lembrado. Faculdade barriga no balcão. É isso, pessoal. É estudar o produto, é estudar o mercado e é estudar o concorrente. 3 peças. Depois disso, é consequência. É persistência, mas é consequência o sucesso. Vão bater na porta de vocês para vocês serem representantes também, respondendo a pergunta do Nildo. O que teria que ter para um escritório de representação, né? Johnny, agora voltado para os nossos clientes, que a gente, inclusive, tem até clientes em comum, para as grandes empresas, as médias e pequenas empresas, indústria de confecções, essas indústrias do ramo têxtil, olhando agora o cenário brasileiro como um todo, olhando também um pouco o cenário externo, ou seja, a gente tá vendo aí essa mudança nos Estados Unidos, a gente sabe que afeta todo mundo, né? Tem afetado algumas mudanças lá fora. Mas eu sinto que quando eu converso com alguns empresários, eles ficam muito receosos com a política em si. Poxa, eu estava pensando em investir esse ano, mas não sei como é que vai ser o governo, essa taxa de juros. E aqui eu queria ouvir você, que conhece o mercado, que roda em muitas empresas, né? O que dizer para esse empresário, sei lá, medroso ou assustado? O que dizer para um empresário desse, no momento que a gente vive hoje, né, essas mudanças fora, né? A resposta está aqui, ó. A primeira frase que eu li quando eu cheguei aqui na Evicom foi isso, está aqui, ó. O empreendedorismo é a arte de transformar problemas em oportunidades. Quando foi fácil, Nildo? 2004 foi fácil? Não, nunca, né? Nunca é fácil. 2002, né? 2020 foi fácil? Me diz qual literatura que tinha. Como vamos passar por uma pandemia? 99 foi fácil. Fernando Collor de Mello, na época que eu era lá, eu trabalhava com meu pai no mercado, que eu marcava o preço na banana de manhã, meio-dia tinha que marcar o preço de volta, tinha que colar a etiquetinha, à tarde já tinha outro preço. A época foi fácil? Não foi. Mas em todos os momentos tinha oportunidades. E não vai ser diferente agora e não vai ser diferente ano que vem. O que eu falo para o meu cliente é: se movimente. Ontem eu tive uma reunião com a minha equipe e assim, a primeira coisa que eu pedi para eles foi o seguinte: eu quero que vocês relacionem para mim. Eu não vou falar quantidades, eu não falei, eu não pedi, não quero 10, 5. Eu quero que vocês relacionem para mim quais clientes que vocês acham que da carteira de cada um estão parados. Como parados? Parados. Preocupados. Mas tem aquele preocupado agindo e tem aquele preocupado parado, que não está fazendo nada. Eu ainda tenho cliente, Nildo, aqui hoje, em pleno 2025, janeiro, que eu pergunto como é que é a venda dele, ele me fala que vende para 2 clientes, 2 grandes clientes, bate no peito isso.
Não estou dizendo que é errado, mas eu começo a fazer análise desses 2 clientes. E como é que tu faz a venda para esses 2 clientes? Não, 60% eu vendo para um maior cliente meu e os outros 40% tem uma região aqui perto e tal. Eu falei, legal, esse 60% o representante vai lá? Ele falou, não tem representante. Grandes indústrias, tá? Tu não tem representante? Não. Então você, né? Você, o proprietário, vai lá, Nildo, você pega a bolsa e vai lá. Não, o cliente vem aqui. 60%, Nildo. 60% de uma empresa está na mão de um cliente que vai até ali. Eu falei, só me diz uma coisa. Se alguém visitar esse teu cliente que representa 60%, o que acontece? A resposta, parece até brincadeira isso, vira essa boca para lá. Como é que eu toco um negócio com uma frase dessa, gente? Então, assim, oportunidades é todos os dias. Agora, quem está parado não tem economia. O problema não está na economia. O problema está que eu não estou vendo oportunidade, eu não sei para onde olhar. E assim, eu vejo, você vê colegas, empresas, amigos, clientes, abrindo empresas e fechando empresas. E assim, analogia, eu tenho clientes aqui agora, janeiro, atuando no mesmo mercado. Um está com um problemaço que não consegue produzir, vendeu mais do que poderia entregar. Essa semana, pessoal, essa semana eu vi isso. E o outro, que atende no mesmo mercado, o mesmo nicho de produto, está sem venda. Como é que explica isso? O mesmo cenário, a economia está ruim para todos. Está no mesmo país, no mesmo país, no governo mesmo mercado, o mesmo governo, o mesmo produto, a mesma região de venda. Como é que um não consegue entregar e o outro está com sem venda? É isso. Um está se movimentando, o outro não está. Mesmo diante de crises mundiais, como você mesmo falou, sim, afeta pra caramba. A gente não adianta querer se preocupar com coisas que a gente não consegue abraçar, que a gente não consegue resolver. Coisas mais dentro do nosso cenário, questão econômica, isso é preocupante. Você, como contador aqui, responsável por tantas contas, o tempo inteiro, né? Tendo que reestudar, estudar. Aqui é quase um... Eu até faço analogia à contabilidade a um escritório, ou melhor, a uma clínica de medicina, a um consultório odontológico. Toda hora tem um procedimento novo. É a mesma coisa, se não mais, inclusive, porque toda hora muda, ou mais do que a hora. Dorme de um jeito, acorda de outro. E aí, o que eu falo para os clientes? Nildo, o que vai ser a história do Pix? Nildo, como é que vai ser a história do CMS? A gente não sabe para onde olhar. Gente, movimentando. Movimento. Eu gravei um vídeo essa semana e eu comecei o vídeo dizendo assim, contador no Brasil, aqui no estado do Ceará, não morre de tédio. Porque toda semana, todo mês tem alguma coisa nova. Por exemplo, essa semana agora nós fomos surpreendidos, não sei se você não sabe, fique sabendo, que a partir de janeiro do ano que vem, você não mais pode utilizar a tua maquineta de cupom fiscal que tu comprou, que foi R$ 1.500, R$ 1.600, mais ou menos, e foi mais de R$ 1.000. Você não mais pode usar ela. Você vai ter que usar outro formato para emitir nota. Já tem hoje a nota fiscal eletrônica e você vai ser descontinuado a utilidade desse equipamento. A partir de fevereiro agora, você usa de forma opcional até dezembro. Olha aí, tudo nada. Eu queria saber quem foi no governo que teve essa ideia e por quê. Lá no decreto que eu li, não fala. Só fala das normas dizendo que a partir dessa data e tal, mas não fala o porquê. Porque tantos empresários tiveram que comprar esse equipamento, que não é barato. Porque assim, quando você vai abrir a empresa hoje, né, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar equipamento. Saiu o CNPJ, você tem que comprar equipamento. E às vezes o empresário ali está montando, se estruturando, ele tem que tirar do caixa e comprar isso aí. Então, de tédio a gente não morre quando essas novidades. Não, tem sempre isso aí. Junei, voltando aqui para o nosso bate-papo, que está muito legal, espero que vocês tenham gostado. E aí já vou pedindo para que, se você gostou, né, dá aquele likezinho, curte, comenta, compartilha. Faz alguma pergunta lá embaixo que a gente vai depois, em algum momento, responder. Tá? Eu quero aqui, Junei, já entrar nessa seara, assim, a gente já está se aproximando, né, dos finalmente. Hoje, vamos supor que, eu acho muito difícil isso, mas vamos supor que tem algum empresário do ramo têxtil que está nos assistindo e que não é ainda cliente de Ditex, não compra nenhum produto da Ditex. Tem muitos, com certeza. Como é que eles te encontram? Como é que eles acham a Ditex? Aí tu pode falar aqui Instagram, e-mail, telefone, a gente vai tentar botar embaixo, né, para que isso, as pessoas te encontrem. Né? Como é que encontra, quem é que atende a região? Tá? Enfim, qual é a região que a Ditex atende? É até importante, né, legal. fazer isso. Né? Até agradeço aí pela oportunidade de poder estar divulgando. Depois o Iago vai botar aí no rodapé aí o nosso Instagram, né? Seja Ditex. Lá você encontra... E é bacana até falar na questão do Instagram, Nildo, que eu acho que a linha de raciocínio da Evicom é muito parecida com a nossa. Não é quantidade, pessoal.
é qualidade. Na minha rede social eu não tenho milhares de seguidores, eu tenho os nossos clientes. Eu separo muito bem isso. O nosso foco não é levar para o mundo o que eu faço, é levar para os nossos clientes o que eu tenho. Eu acho que a Evicom também está na mesma batida, né? Os seguidores é um seguidor bem orgânico, então realmente quem consome o nosso conteúdo, é quem consome o nosso produto. A Aditex hoje ela atua basicamente em 4 estados. Ela atua na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Por que 4 estados? O principal é o Ceará, porém as divisas do estado a gente também cobre. Então eu estou lá na divisa do estado Ceará com o Rio Grande do Norte, eu entro. Eu vou a Jucurutu. Eu estou na divisa, por exemplo, do estado da Paraíba, eu entro. Eu estou em Catolé, Souza e por aí vai. Do mesmo jeito quando eu vou para a parte de cima aqui, parte norte do estado. Eu estou ali na divisa, né, Tianguá, saindo já do Ceará, eu entro no Piauí, por exemplo, atendendo Piripiri, que é um grande polo. Um forte abraço lá para o nosso amigo Aron também, para o Luciano. E aí eu vou a Teresina. Então, a Aditex hoje ela tem esses estados, essa cobertura. A gente conta hoje com 6 representantes, somos em 6 em campo, atuando, alguns morando nas extremidades, a gente se encontra na capital. A equipe interna hoje, nós estamos com 6 pessoas no interno. Nessa loucura toda, Nildo, não satisfeito, né, com a questão do incômodo aí, a cada 2, 3 anos aí, eu ainda fui para a questão do atacado, né, então montei uma loja, primeiro um depósito em Joinville e depois, consequentemente, montei uma loja em Frecheirinha, que fica aqui no interior do estado do Ceará, bem próximo a Sobral. Lá é uma loja de porta aberta, um atacado, realmente atende toda a cadeia lá, todos os produtos, e aqui é um depósito vendido pelos representantes, mas não deixa de ser uma loja. Mais uma vez trouxe para o nosso amigo aqui, Nildo, mais 2 negócios, porque eu vi a oportunidade, está aqui, os problemas já tem, mas maiores são as oportunidades. E era um problema. Eu vendo empresas que está no outro lado do Brasil. Era um problema, eu perdia para o meu concorrente. Eu tinha essa dor. Pô, Johnny, leva 20 dias. Sim, leva 20 dias, leva mais 15, Iago, para me produzir. Então é 35, 45 dias para tu receber o que tu comprou. Eu perdia muita venda. E como é que eu resolvo isso? O único jeito é eu ter uma pronta entrega. E assim eu fiz. Investi, acreditei e botei. Botei uma, botei 2. Não satisfeito com isso tudo, talvez eu vá falar uma novidade aqui. Não deveria nem lhe falar, porque isso pode repercutir, pode respingar. É um spoiler, mas enfim. Não satisfeito com isso tudo, eu queria ter uma outra noção. Por quê? Nós tínhamos aí um conhecimento do mercado. Rodei o Brasil inteiro, rodo o Brasil inteiro ainda, trago novidades para o meu time e tal. Porém, eu não tinha o sentimento que o cliente tem. Eu não sabia o que era o movimento de venda de peça pronta. Eu sabia o que era vender insumo para a indústria da confecção. Sim. Mas a confecção falava que não vendia na ponta. Pô, como é que é isso? A confecção falava que aquela cor não dava, que aquele produto não dava, isso, aquilo, aquele outro. Eu falei, cara, eu quero sentir. Em 23, corrigindo, eu abri em Joinville, Santa Catarina, o Salão da Lingerie. Lá eu levo marcas daqui, eu não produzo, eu compro do nosso cliente produtos acabados e revendo lá em Joinville, Santa Catarina. Agora eu tenho o mesmo sentimento. Agora, quando eu sento na frente do cliente, quando ele fala que não vende, eu falo, vende. Depende. É, cara, eu falei, vender. Não é, dá. Ah, mas se fizer assim, eu falei, eu tentei, não foi. Claro que a minha loja é uma loja, são 120 metros quadrados, é uma loja pequena, é uma loja só, fica em Joinville e tal. Mas é um protótipo. Eu já tenho o sentimento que o meu cliente tem. Então, quando eu sento na frente do Nildo, eu consigo falar para o Nildo, confeccionista hoje, que eu também sinto as mesmas dores que tu tem. E o que eu fiz? Talvez te ajude. Talvez você me ajude a vender mais. É uma troca. Isso é muito gostoso. Então, eu fui completando as ramificações para mim, mais uma vez, não ser mais um. A Aditex e os meus consultores, os meus representantes parceiros lá, Felipe, Larison, Pedro, Mari, Conceição, um forte beijo, um forte abraço para vocês aí. São pessoas que eu tenho um carinho imenso, são pessoas que estão preparadas para realmente me representar, que eu gosto muito, a essência é essa, ética, clareza, não é vender, é formar um relacionamento. Eu sempre carrego isso comigo, vender é consequência. Eu preciso ter muita responsabilidade, eu visito sem querer vender, a venda é consequência. E eles fazem isso muito bem. Só consegui abrir esses negócios pela equipe que tenho. Internamente, Eudênia, Cris, Breno, Vanessa, Dona Jaque, Jaelson e a minha grande esposa. Um grande abraço. Sou fãzaço de vocês todos.
Cara, que história bacana, né? Espero que você, assim como eu, o Iago está aqui também só observando, tenha se emocionado. Antes de encerrar, Johnny, tem um ponto aqui que eu quero tocar. A gente não combinou em nada. Eu anotei aqui um monte de coisa, mas basicamente, se você for olhar aqui, a gente não seguiu nada do que está aqui. Do roteiro. Do roteiro. Mas eu quero só pegar esse ponto aqui para a gente finalizar. E eu quero finalizar com uma coisa bacana que eu conheço da sua história. Johnny tem uma história muito bacana. Tem 2 filhos maravilhosos e tem uma história linda aqui com o estado do Ceará. Eu queria que você abrisse um pouco o leque sobre... Eu vou entrar agora de novo no Johnny família, no Johnny pai. Como foi essa história? De repente, Johnny tem 2 crianças maravilhosas. Como é que foi conciliar? Teve que reduzir as viagens, o mundo para poder viver. Eu vejo que você acompanha as redes sociais, você leva os meninos para aventurar e tal. Voltando para esse Johnny pai, Johnny família, como é que você conseguiu tempo, né, para poder... construir tua família, manter a estrutura financeira, trabalhando e ser um cara aventureiro, que eu sou fãzaço desse lado aventureiro do Johnny. Se hoje eu voltasse para Santa Catarina, eu não precisaria levar... Eu devolveria tudo que eu consegui construir aqui. Só com o único prêmio que o Estado do Ceará que me deu, que foi meus 2 filhos, o Davi e a Beatriz. Literalmente, o Ceará me deu eles. Então, são filhos do coração, que eu sou apaixonado, é tudo por eles. É difícil, sim, Nildo, conciliar. Tanto que eu tenho uma equipe hoje que me auxilia. Lá atrás eu viajava, me aventurava muito mais, que eu não tinha as crianças, era eu e minha esposa, então a gente administrava, mas hoje eu não consigo ficar muito tempo longe deles, não. No máximo uma semana, quando estoura, eu estou já procurando um motivo para me cancelar e já voltar correndo para casa. Sou apaixonado, amo, assim, é tudo por eles, pela Beatriz e pelo Davi. A história deles é uma história bem bacana, uma história bem legal, que o Ceará realmente me deu. Eu não sei se cabe aqui, né, nesse bate-papo isso, mas fortes emoções ali. Hoje eu consigo falar de uma maneira mais tranquila, sem me emocionar. Eu vou respirando, vou administrando aqui para não... Sim. Não, você, a Conceição, vocês sabem, vocês todos, Evicom, presenciaram todo o desespero nosso para conseguir regularizar toda a situação da minha filha, do meu filho, foi mais fácil, mas foram duas pérolas, não foram, já vieram lapidadas. Já. Presentes mesmo de literalmente Deus. de Deus, e que eu tinha que estar no Ceará para ganhá-los. Então, se eu hoje voltar e falar, cara, não leva nada daqui, estou levando o que é o mais precioso de tudo. Eu vou ser eternamente grato pelo Estado do Ceará. Eu sou hoje um cearense adotado, né? Mas vocês fazem parte do momento mais especial, o Estado, tudo que abraça. E quando eu falo vocês, é vocês clientes, é vocês amigos, parceiros, que todo mundo presenciou e vivenciou tudo isso comigo. Fácil não foi. Abrir mão, às vezes, e estar ali, quando ela era de berço, para viajar, porque eu era sozinho no início. Em 2014, estava começando a botar mais pessoas, quando veio a Beatriz. Não foi fácil, foi difícil. Até hoje quando eu tenho que sair. Mas é para todo pai, é para toda mãe. E eu admiro demais quando vejo colegas, né, que têm toda essa bênção dentro de casa, correr para buscar ali. E é tudo por eles. Eles já entendem. Ela quer ir para o escritório, ela quer ficar o final de semana dentro do escritório, ele já está querendo saber como é que eu carrego as malas. E vai ser um orgulho imenso para mim se eu puder botá-los no mesmo segmento, trabalhando da mesma maneira, fazendo o que realmente eu amo fazer, que é atender vocês, que é estar em campo, trazendo novidades, soluções, mais uma vez, problemas todo dia. Johnny, eu sempre me surpreendendo com o Johnny, né? Conheci o Johnny quando chegou, depois esse lado empreendedor. Quando eu achei que já conhecia tudo do Johnny, da Sueli, e aí ele me vem com esse amor por esses filhos dele, e me surpreendendo de outra forma. E eu sempre pensava assim, Johnny, eu disse, cara, esses meninos têm muita sorte. Eles foram abençoados de tal forma que Deus é muito generoso. Mas eu já ouvi das suas palavras, já vi em outro momento, que vocês é que foram abençoados. É uma troca de amor que eu acho assim fantástico. Eu sempre me surpreendi com o coração de vocês, imenso, né, para viver essa história que talvez muitos não conseguiriam viver. E vocês abriram o coração e são muito felizes. Eu sou muito feliz
poder ter visto, ter acompanhado a trajetória de vocês e poder, de alguma forma, fazer parte. Muito obrigado por fazer parte disso. Com certeza você faz parte da nossa história. Vocês carregaram, né, a Beatriz, o Davi no colo. Foram momentos difíceis, foram momentos bem turbulentos lá atrás, mas que, enfim, nada é à toa. Tinha que ser desse jeito. Eu entreguei na mão de Deus. Se for para ser, se for para o bem dela, vai ser. Se não for, vai ser também. Então tá tudo certo. Eu aceitava o que tinha que acontecer. Mas em nenhum momento eu faltei com a verdade. Em nenhum momento do processo eu poderia ter tudo. Eu tinha tudo, melhor dizendo, para não precisar me incomodar com nada. Eu tinha tudo, mas eu não queria aquilo. Eu queria o processo correto, como tinha que ser, passo a passo. E eu fiz. Foi dolorido, foi sofrido, mas em nenhum momento eu fui contestado, porque não faltou verdade em nenhum momento. Então tudo era transparente, tudo era o processo como tinha que ser, tal, aconteceu na medida que tinha que ser. Não vou dizer que eu dei mais valor jamais, dei mais valor porque aconteceu o que aconteceu nunca, jamais. Desde o primeiro dia que eu bati o olho, eu sabia que ela era minha filha. Só tornou tudo mais especial ainda, né? Parece, né? Só foi fazendo tudo ficar muito mais forte, muito mais intenso. E é tudo por eles. Nada do que está aqui, do que está acontecendo, não é se não fosse eles. Já teria voltado, talvez. Minha família está lá embaixo. Hoje a minha família está aqui. Então, enfim, se eu esqueci de agradecer alguém, muitos de vocês fizeram parte também desses momentos que a gente viveu. Tenho certeza que muitos clientes que virão, que vão ver aqui, vão lembrar dessa situação. E compartilhar as dores, o desespero, as loucuras. Eu quase fugi do Brasil. Cheguei ao ponto. Um grande amigo meu, Antônio, vai saber do que eu estou falando. Ele me segurou. Mas era o desespero, pô. Estava ali, estava acontecendo tudo muito louco. Mas, enfim, no final deu tudo certo. São duas bênçãos de Deus. Eles sabem da história deles desde Todinho, sempre. Né? Que bom. Todinho. Se perguntar, ele vai falar tudo certinho. Então, é o Ceará. Só gratidão. Porque o mais nobre de um homem é poder ser pai. De uma mãe é poder ser mãe. E eu consegui isso, o Ceará me dando essa oportunidade. Jonei, eu quero aqui mais uma vez agradecer, primeiro de tudo, a confiança de você vir aqui, contar a sua história, a sua vida, abrir seu coração de tal forma. Então, agradeço demais. Já era para a gente ter feito isso antes, mas, enfim, agenda e tudo mais. Mas que bom que deu certo. Eu agradeço demais, não só o Jonei, empresário, mas o Jonei também nosso parceiro aqui da Evicom. Obrigado por sempre estar levando o nosso nome para onde você vai, sempre que é possível. Fica essa gratidão. E eu fico feliz de tal forma, porque assim, eu sei da importância que você é para os seus clientes. Eu sei como... Eu digo porque minha esposa trabalha e assim, todos os clientes, você sabe disso. E pode me corrigir se eu estiver dizendo alguma inverdade. Todos os clientes queriam ser atendidos por você. Mas você não consegue, por isso que você criou braços. E quando você pode ir no cliente, o cliente feliz, pô, de onde veio aqui? E isso é muito bom. Então, quando você, com o nome que você tem, com a estrutura que você tem, indica alguém, amigo, a chance de não dar certo é muito pequena. Porque indicação no nosso ramo de trabalho, de contabilidade hoje, ainda é muito forte. Tem um trabalho de mídia, tem um trabalho que a galera está fazendo na rede social, de rodar algumas coisas, mas é para um outro tipo de cliente, é para um produto diferente, enfim. Mas ainda hoje, para se trabalhar na contabilidade, para você ser contador de uma grande indústria, de uma grande empresa, você não vai buscar nas páginas amarelas o contador, você não vai pesquisar na internet o contador, não. Para quem é um contador, me indica alguém bom, me indica alguém de confiança e tal. Então, quando você faz isso, para nós tem um preço imensurável, porque a sua assinatura vale, eu sei que vale muito. Então, fica a nossa gratidão aqui. E eu quero abrir esse momento para você fazer as suas considerações finais. E nós vamos depois gravar uma outra matéria, uma outra coisa mais pouco, lá no seu espaço, que é um espaço maravilhoso. Quem conhece a Edtex lá é muito delicado, de muita coisa, um ambiente muito gostoso de trabalhar. Eu queria ter gravado esse aqui lá, mas como eu queria trazer você aqui, né, eu quis fazer aqui, mas no próximo que a gente quiser gravar alguma outra história, a gente vai lá para gravar, porque teu espaço lá é muito bacana, muito gostoso. Então, Jonei, fica aí aberto aqui para você. Eu não comentei em nenhum momento aqui desse nosso encontro, que está sendo muito gostoso, muito leve.
E sempre o que é gostoso passa rápido, né? E a gente nem percebe. Eu não sei nem quanto voa. tempo tem. Iago está passando aí que já está em 1 hora já. A gratidão é minha, Nildo. Eu indico sim. Primeira coisa que eu faço, pessoal, né? Eu só indico o que eu compro. Eu só vendo o que eu consumo. Se eu estou vendendo alguma coisa é porque eu consumo aquilo, eu acredito naquilo. Se eu indico alguma coisa é porque eu também compro aquilo. Isso é uma coisa que eu trago para mim. Eu jamais vou passar algo para alguém que eu não consumiria. E é assim com a Evicom. Vocês são parceiros nossos desde o início, vocês começaram. A Ditex, a SS começou com vocês. Bem no o primeiro mesmo. passo foi abrir a empresa. Quem abriu a empresa? Na época, o nosso amigo Toninho indicou, acho que foi o Toninho que indicou vocês. Foi. Ou o Toninho ou o Rodrigo. Foi a família. Da família, ali, né? da família que indicou vocês. Aí nós tivemos o primeiro contato. Não lembro nem onde é que era a Evicom. Faz tanto tempo. Era uma casinha aqui pertinho. E ali começou a história, tudo. Então, é gratidão. Sentimento é gratidão mesmo. Super indico. Vocês que estão nos assistindo, se tiverem dúvidas, contabilidade não é somente você entregar os papéis e a contabilidade e fazer o que tem que ser feito. Não é, nunca foi. E eles aqui entregam muito isso, exatamente isso. Tem uma novidade? Ei, Dionei, isso é gostoso. Não é, o regime que eu estou hoje é certo, mas também pode não ser. Quem é que vai dizer? Sou eu? Eles nos ajudam, eles nos assessoram. Então, eu super indico, vou continuar indicando. Sentimento mesmo é pura gratidão, por tudo, Nildo, pela nossa relação profissional, pela família, né? Tua família, teus irmãos, todos que eu conheço, pela nossa relação de amizade, que isso aí, independente do que for, a amizade, ela está ali firme e forte, damos boas risadas nos bastidores. E faço um convite, o Nildo comentou sobre o nosso espaço ali, a Ditex, esse ano vai ter novidade. Então, nós estamos já preparando novidades para vocês, uma casa nova aí, um negócio novo que virá por aí. Fica o convite para a Evicom fazer o que vocês precisarem, quiser usar a estrutura, fica à disposição. Muito mais. Convido você também a conhecer o nosso espaço, um espaço que é humilde, é simples, mas é gostoso, ele realmente respira o que nós fazemos, respira negócio, respira moda, então é o nosso principal produto. E mais uma vez, obrigado. Vou deixar aqui, nós vamos deixar abaixo aqui as redes sociais da Ditex, do Dionei. Então, você que segue a Evicom, vai lá, segue a Ditex. Você que segue a Ditex, vai lá, segue a Evicom, segue o Nildo, o Luciano, que eu vou deixar aí também. Tá bom? Então, obrigado. Espero que vocês tenham curtido e compartilha, faz com que esse conteúdo chegue a muitos lugares, porque eu tenho absoluta certeza que a história desse cara aqui vai tocar muitas pessoas, vai fazer com que muitas pessoas vejam ou que já passaram pelo que ele, ou melhor, está passando pelo que ele já passou e possa, porra, cara, esse cara fez. Então isso é muito importante que essa história possa rodar aí no nosso Brasil. Obrigado, Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau.